Boa noite a todos, uma feliz quarta-feira, hoje dia 2 de dezembro. Vamos novamente meditar na Palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 8, verso 32. Capítulo 8, verso 32. A Palavra de Deus disse assim: Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo isso a quem? Ao povo gentil? Aos pagãos? Não, ele estava dizendo aos judeus. Se nós voltarmos um versículo antes, a palavra de Deus diz que Jesus disse aos judeus que criam nele: se permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, irmãos, por que o judeu não conhecia a verdade sobre o Messias? Será que hoje todo o mundo religioso, o mundo cristão, que se denomina cristão, conhece a verdade sobre o Jesus que voltará? Em João 4, se nós voltarmos um pouco, João 4, 22, João 4, 22 diz assim: Jesus estava falando com uma mulher de Samaria, uma samaritana. O judeu não suportava os samaritanos. Mas não vamos falar sobre isso, porque tem toda uma história, né, que fala sobre a questão dos judeus e dos samaritanos. Mas só para explicar a situação aqui que se passava, o judeu ele não falava com o samaritano, ele não suportava os samaritanos. Mas Jesus passou por Samaria e falou com essa mulher samaritana. E no verso 22, depois de uma conversa com ela fez uma pergunta a Cristo. Vamos voltar para o verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Claro, o cristianismo nasceu da religião judaica. O Velho Testamento, escrito por profetas e homens que foram inspirados por Deus, judeus, fala sobre o Messias. Todo o Velho Testamento tem sua base naquele Messias que viria. Todo o ritual do santuário, desde lá de Êxodo, que nós vamos lendo, sobre todo aquele santuário que foi feito na terra, ele praticamente era o Evangelho em figura. E a salvação vem dos judeus, porque Cristo, nosso Salvador, vem dos judeus. E isso estava patenteado na Bíblia, no Velho Testamento. E o Novo Testamento também foram escritos por judeus. Mas Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Vamos ver no capítulo 17 de João. Capítulo 17 de João, verso 17. Jesus pedindo ao Pai para que abençoasse os discípulos, ele disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, isso aqui, a palavra de Deus, é a verdade, irmãos. Não procure a verdade em religião. Procure a verdade na Bíblia Sagrada. Gostaria de ler um texto para os irmãos aqui que está dito assim: impossível é que qualquer mente humana exaura uma verdade ou promessa da Bíblia.
Uma pessoa apanha o fulgor de um ponto de vista, outro de outro. Não obstante, só podemos vislumbrar centelhas. O resplandor total fica além da nossa visão. Ao contemplarmos as grandezas da palavra de Deus, olhamos a uma fonte que se alarga e aprofunda sob o nosso olhar. Sua amplitude e profundidade excede o nosso conhecimento. Ou seja, nós vamos a vida toda estudar a palavra de Deus e vamos sempre aprender com ela. Mas é muito importante, irmãos, que nós venhamos a estudar a palavra. Não só ler um verso aqui, outro ali, mas estudar a palavra. Em Jeremias, para nós finalizarmos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 15. Esse é um assunto maravilhoso que nós poderíamos ficar aqui muito tempo conversando a respeito, mas o objetivo dessa live é apenas alguns minutos para nós meditarmos na palavra de Deus, mas já aviso aos irmãos que vou colocar lá na plataforma mais alguns assuntos, alguns estudos, né? E aqueles que são inscritos no canal vão receber e podem estudar um pouco através, estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas hoje, para finalizarmos, Jeremias capítulo 15, verso 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achando as tuas palavras, logo as comi. Que a palavra de Deus seja um alimento para nós. Aproveite, sempre ao abrir a Bíblia para estudar a palavra de Deus, faça uma oração antes. Peça que o Espírito Santo abra a sua mente para as maravilhas da palavra de Deus. Coma como alimento para a sua vida. Pratique o que você aprendeu. Peça a Deus que Ele lhe ensine a verdade. Ore com sinceridade, se esse for o seu desejo, para que Deus dê a você esclarecimento da sua palavra. E eu lhe garanto que o Espírito Santo vai trabalhar com você e você vai aprender a verdade que está na palavra de Deus. Procure a verdade para honrar a Deus apenas. Não procure aprender a palavra para criticar a outros, para debater com religiosos. Essa não é a vontade do Pai, não é a vontade de Deus. Aprenda a palavra de Deus para honrar a Deus. E faça como Jeremias. Logo as comi e elas me foram gozo e alegria ao coração. Que a palavra de Deus seja para cada um de nós esse gozo e essa alegria em nossa vida. Que Deus abençoe, que Deus esteja com cada um de nós e que durante a semana possamos contar com a proteção e a ajuda de Deus e também ler a sua palavra, meditar nela e aproveitar a cada dia essa santa palavra que tem um conhecimento para a nossa vida eterna. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Amém.